Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E o tema desse mês, nós separamos aqui na questão dos pilares principais, que são 4 pilares: o pilar de treinar bem, comer bem, dormir bem e parte comportamental. Então nós falaremos no mês agora de abril, né? Na aula 273, que é a aula de hoje, sobre o pilar treinar bem. Então, serão encontros, todas as aulas no mês de abril serão sobre o pilar treinar bem. E eu não poderia deixar aqui de falar sobre treinar bem o primeiro ponto que eu já vejo que é a maioria aqui da dificuldade que os filhos têm. Posso falar bem na boa? Bem na boa mesmo? Eu nem conheço teu filho, eu tenho certeza que ele não dá 100% da sua capacidade nos treinamentos. Tenho certeza. Aí você fala, mas você não conhece meu filho, como é que você está julgando ele? É porque eu sei que ele é criança. Eu sei que ele não tem a mentalidade ainda pronta para se tornar um atleta de futebol, um atleta profissional. E o que isso impacta? Impacta o seguinte. Impacta que quando ele está num treinamento, ele está num treino, ele simplesmente... Ao invés de ele ficar focado na atividade que ele tem que fazer, que é uma finalização, um chute, seja o que for, ele está mais preocupado em ficar dando um petelequinho na cabeça do amiguinho da frente, na orelhinha aqui, de ficar dando um chutinho no tornozelo dele, de ficar dando tchauzinho para a mãe ou para o pai na arquibancada, e ele não entra concentrado, ele não faz o que tem que ser feito. E treinar bem, ele envolve muita questão de concentração. Concentração principalmente, imagina que a gente está falando que atletas profissionais eles concentram um dia antes do jogo, tendo viagem ou não, eles concentram. Eles assistem todos os lances do time adversário e principalmente do atleta que eles vão marcar ou o atleta que vai marcar eles. Eles olham, aí você vai falar assim, mas o Ronaldo não fazia isso. Beleza, quantos Ronaldo Fenômeno tem? Não tem pouco, gente. Tem poucos. E hoje o futebol está muito estudado, é natural isso. Enfim, é por isso que um atleta profissional ele concentra. Até porque ele vai ficar focado no jogo propriamente dito, né? E quando o jogador está a caminho do estádio, ele está com aquele fone de ouvido. Aquele fone de ouvido não é só para parecer que é bonito, estiloso. É porque ele já está concentrado, ele já está na vibe do jogo. Ele fecha o olho, ele já sabe o que ele vai fazer. Porque ele treinou para isso. E uma criança não desenvolveu essa habilidade ainda. A criança, assim, quando ele vai pro treino, ele tá brincando, tá se divertindo, tá fazendo qualquer coisa. A hora que a criança entra dentro de campo, ela faz assim, é hora de treinar. E aí ela começa a fazer as ações. Entende que ela não se concentra, ela não sabe o que ela vai fazer, ela não tem clareza de qual que é o movimento correto que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer para sair de determinado desafio. E por isso que eu afirmo que ela não dá 100% da sua capacidade no treinamento. Então, saber como treinar, e começa com a concentração, sim, é um grande passo para o atleta já se destacar dos demais. Então, a gente quis aproveitar esse mês para falar do pilar do treinar bem, e aqui eu vou trazer, ao longo dos encontros nossos, das aulas, eu vou trazer sobre treinamento na parte técnica, na parte tática, na parte física, na parte comportamental também, mas principalmente mostrando para vocês, pais, qual que é a importância que tem que ser dada para o treinamento. Que o treinamento é extremamente importante. Eu nunca vi, por mais talento que o atleta tenha, chegar num alto nível sem treinamento. Até porque, tem uma frase que eu gosto muito, o esforçado vence o talentoso quando o talentoso não é esforçado. Tem gente que acredita do fundo do coração que apenas ter talento é o suficiente para chegar no mais alto nível. E não é. Fica pelo caminho. E por isso que grandes jogadores, grandes talentosos, que eram destaques nas categorias de base, ficaram pelo caminho e não se tornaram atletas profissionais. Ou tinham um certo destaque na base e quando chegaram no profissional, talvez viraram mais um. E enquanto vocês olham atletas que, assim, não são aquele primor técnico, mas chegaram de alguma maneira lá no profissional. E aí você vai ver as histórias são sempre as mesmas. Envolve muita dedicação, muito treino, muita disciplina, muito comprometimento. Porque isso é vida de atleta. Se for começar a falar pelo fato de treinar bem, e aí tem que levar em consideração que
treino é treino e jogo é jogo, mas o que faz no treino vai fazer no jogo. Tem um caso de um atleta que não é nem do futebol, porque se fosse do futebol, poderia aqui facilmente falar do Cristiano Ronaldo, falar de outros atletas, né, até alguns casos de atletas brasileiros, mas eu gosto de utilizar o exemplo do Serginho, o Escadinha, que ele era líbero da seleção brasileira. Ele... pesquisem depois no YouTube vídeos do Bernardinho falando sobre o Escadinha, sobre o Serginho. E aí você vai entender o que é sobre treinar bem e fazer o que tem que ser feito. E o Bernardinho, ele falava que o Serginho, o Escadinha, ele treinava todo santo dia como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Isso traz muita força. Quando porque é forte, ou como de que jeito não interessa. Você vai e faz o que precisa ser feito fazer. Faz sentido? Ai, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Espirrei faz parte do jogo aqui. Perdão. Não escutei ninguém falar saúde, mas tá bom. Esse é o ponto principal, gente. Então, veja alguns vídeos do Bernardinho falando sobre escadinha, porque para despertar essa vontade de treinar bem e fazer o que tem que ser feito, o primeiro passo é querer mais que todo mundo. E o segundo passo é treinar todo santo dia como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Mesmo que essa não seja a sua realidade, tá? E a realidade do seu filho. Show? Bom, de maneira bem direta, então, a gente abriu o mês de abril falando sobre um pilar de treinar bem. Essa foi só a primeira aula, vão ter mais aqui aulas durante o mês. E lembrando que o último encontro do mês são sempre encontros de dúvidas, de perguntas e respostas, onde vocês mandam as perguntas pra gente, eu entro ao vivo e online aqui para poder responder para vocês, tá bom? Então, um beijo no coração. Quem é da turma da TDF Pro, até amanhã. E quem não é, tá perdendo tempo. Vem logo para estar junto com a gente na TDF Pro. Então essa foi a aula nossa de número 273. É sempre um prazer compartilhar conteúdo e conhecimento com vocês e conta comigo sempre. Valeu!